Muito bom dia a todos aqui, voltando ao nosso canal hoje para fazer o pré-jogo de Fluminense São Paulo, um jogo extremamente importante pelo Campeonato Brasileiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Fluminense tem 2 jogos a menos por causa do Mundial de Clube. Porém, o Fluminense hoje vem numa situação de aperto, uma situação de muito perigo. O Fluminense veio de 3 derrotas consecutivas, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, e isso ligou o sinal de alerta para o time das Laranjeiras. E com isso, o time do Fluminense hoje precisa entrar em campo com um único foco: ganhar a partida. Se me perguntar, o empate é bom resultado? Vai depender muito da condição do jogo, mas nesse momento eu diria que não. Os adversários já começam a ultrapassar o Fluminense, que já está em 9ª posição do Campeonato Brasileiro com a rodada de ontem. Daqui a pouco eu trago isso para vocês. E o Renato não pode se dar o luxo de poupar. Lembrando que o Fluminense nesse momento está numa posição intermediária e ele vai começar a jogar partidas de quarta e domingo, pelo menos o próximo mês. Tem 2 jogos pela Copa do Brasil com o Internacional, depois logo 2 jogos pela Sul-Americana contra o América de Cali. Então o Fluminense não pode se dar o luxo nesse momento de abandonar o Campeonato Brasileiro pensando somente nas Copas, como o seu treinador Renato Gaúcho costuma fazer. Então, vamos falar um pouquinho disso e muito mais, esmiuçar um pouquinho o jogo, que vai ser hoje às 16 horas no Morumbi. Estarei lá, estou indo já para lá, para o Morumbi, e para trazer mais informações mais tarde para vocês no nosso canal. Vamos rodar a vinheta. Muito bem-vindo. Voltando aqui, falando já diretamente do jogo Fluminense São Paulo. O Fluminense que precisa desesperadamente desta vitória. Por que precisa dessa vitória? Porque o Fluminense vem de 3 derrotas consecutivas e isso tem sido um terror. Ontem a rodada já começou, vou trazer aqui para vocês. A rodada ela já está em andamento, a 17ª rodada, alguns jogos já aconteceram, jogos que de alguma forma beneficiaram e outros nem tanto. Vamos lá. Olhando aqui a rodada, o primeiro jogo foi Botafogo e Corinthians. Esse empate do Corinthians aqui com o Botafogo faz o Corinthians nos passar na tabela de classificação. Agora o Corinthians está em 8º com 21 pontos. Teve o Mirassol empatando com Vitória. O Mirassol já estava na nossa frente 7 pontos. Então quer dizer, na verdade 5 pontos, né? Que o Mirassol está aqui na nossa frente. O Vitória, com esse empate, ele chega à 17ª ao 15ª posição com 17 pontos. Teve também o Sport e o Santos que voltou a não perder no campeonato, que vinha de 2 derrotas também e conseguiu sanar isso. A mesma coisa aconteceu com o Fortaleza, que também vinha de uma série de derrotas e conseguiu nessa rodada vencer o Bragantino, dar uma freada no Bragantino com 27 pontos. Lembrando que o Fluminense tem 3 jogos a menos em relação ao Bragantino. Vamos imaginar que se vencesse, passaria o Bragantino e estaria aqui numa posição abaixo do Palmeiras. Mas, lembrando que o Campeonato Brasileiro, a gente precisa pontuar, não é somente falar em pontuação. Então hoje, o Fluminense vai a campo às 16 horas, jogando no Morumbi contra o São Paulo. No mesmo horário tem Cruzeiro e Ceará, e jogo no Mineirão. Aí às 18h30 tem um Internacional, que será o nosso adversário da próxima quarta-feira, contra a equipe do Vasco da Gama, jogando em Porto Alegre, no Beira-Rio. Às 18h30 também, na Arena Fonte Nova, tem o Bahia jogando com o Juventude, outro jogo que nos interessa diretamente, já que o Bahia tem 25 pontos. E lembrando, o Bahia também tem 14 jogos. E aí começa o problema. Ele tem 5 pontos a mais do que a gente com o mesmo número de jogos. Então, aí a gente começa a ver que a situação não é tão fácil assim. E estamos falando no último jogo de Flamengo e Atlético. E aí o Galo, que está a 1 ponto da gente, na verdade está com a mesma quantidade de pontos, só com um número de vitórias menor. Mas não dá para torcer pro Flamengo, né, gente? Então fica difícil a gente falar de Flamengo nesse momento. Então, com esses jogos, a rodada vai se encerrar, a 17ª rodada. E aí o Fluminense vai voltar a campo na próxima rodada. Vamos olhar aqui,
jogando contra o Grêmio no Maracanã às 21 horas, lá já no próximo sábado, mas nisso no meio tem um jogo contra o Internacional, quarta-feira, pela Copa do Brasil, em Porto Alegre. Jogo que define a primeira partida do jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. Agora vamos falar como o Fluminense deve vir a campo. O Fluminense, lembrando que o Fluminense não pode, de hipótese alguma, correr a hipótese de não jogar para vencer. Lembrando que o Fluminense tem jogado normalmente com times mistos. Aí tu vai falar, Carlos, não, o Fluminense não joga com time misto. Sim, joga. O Renato, com essa colocação dele de poupar jogadores, eu entendo, mas eu não consigo ver como ele, que troca o time praticamente todos os jogos. Nós vamos ter aí, nunca tivemos um time depois do Mundial que seja a mesma equipe jogando duas vezes, sempre tem mexidas, e hoje não deve ser diferente. Isso já começa porque o Fluminense perdeu o lateral esquerdo Gabriel Fuentes, que sentiu uma contusão e não foi para São Paulo, então não será relacionado para o jogo. Wagner, que é um jogador do Sub-20, foi relacionado para a partida e viajou com a equipe aqui para a capital paulista. Outro jogador que também não vai a campo é o Riquelme Felipe. Riquelme Felipe também sentiu um incômodo na coxa, será reavaliado na próxima segunda-feira, vai fazer um exame de imagem e ele também está fora do jogo, né? E muito provavelmente também fora do jogo de quarta-feira. Será avaliado, mas ele não viajou com a equipe. Quem está com a equipe agora é o Isaac. O Isaac está com a equipe. Então, vamos trazer aqui qual é a história do jogo. Vamos trazer aqui, ó. O Fluminense vem para campo, provavelmente escalado pelo técnico Renato Gaúcho da seguinte forma: com o Fábio no gol. Aí uma dúvida, Samuel Xavier ou Guga, porque Samuel Xavier jogou a última partida, então pode ser que jogue o Guga para poder preservar o Samuel Xavier. Eu não faria isso, eu jogaria com o Samuel. Aí a zaga, se for dois zagueiros, Thiago Silva e Freitas, pode ter uma ideia de ter um espelhamento. Como a gente perdeu o Ignacio, aí a gente já não sabe como o Renato está pensando, mas existe uma possibilidade dele colocar ali o Thiago Santos entrando na equipe, e aí fazer três zagueiros, Thiago Silva, Freitas e Thiago Santos. O Thiago Santos pela direita, Freitas pela esquerda, e na sobra o Thiago Silva. E na lateral esquerda vai jogar o René. Outra dúvida no meio campo: se joga o Bernal, se joga o Hércules, se joga o Nonato. O Martinelli é o único que é o garantido nesse time aí. Então, provavelmente eu creio que joga o Bernal, o Martinelli e o Hércules. O Nonato fica no banco de reserva. Mas a Globo tá dando como se o Nonato fosse titular e o Hércules no banco de reserva. E o ataque, Soteldo, Kevin Serna ou John Kennedy e Germancano, que também pode ser substituído pelo Everaldo, uma vez que Germancano jogou a última partida. Então pode ser que Everaldo venha para o jogo e Germancano fique no banco de reserva para o jogo de quarta-feira. Eu não faria isso novamente. Mexer demais na equipe. A equipe, ela perde entrosamento, ela perde força, ela perde um monte de situações que poderia ter sido muito mais agradável. Para encarar um São Paulo que vem de 2 vitórias, o São Paulo vem embalado, e o técnico Crespo fez mudança, ele poupou alguns jogadores, né, da sua equipe. Ele tem desfalques, né, não tem o Oscar, que está com fratura, ele não tem o Luca com uma lesão muscular, ele também não tem o Luiz Gustavo, não tem o Caleri, mas ele tem muitos jogadores que podem vir aí fazer uma boa partida. Jogadores como o Rafael, que vai pro gol, joga com 3 zagueiros, o Ferrarese pela direita, o Arboleda como uma sobra, e o Sabino, provavelmente ele deve deixar o Alan Franco no banco de reserva, porque ele está pendurado e também vem de um desgaste muito grande. O meio campo formado pelo Bobadilha, o paraguaio Bobadilha, o Marcos Antônio, e aí, como ele não tem o Oscar, ele adianta o Alisson, voltando para sua antiga posição. O Alisson, que vinha jogando mais recuado. Pelo lado direito joga o Cédric Soares, o português, e pelo lado esquerdo o Wendel, ex-jogador da seleção brasileira. E no ataque
muito provavelmente formado pelo Dileno, o jogador que veio do Cruzeiro, porque o André Silva deve ser poupado, mas ainda é uma incógnita, e o Luciano. Então esse é o provável time do São Paulo que vai a campo daqui a pouco para enfrentar o Fluminense. Pode ser que tenha alguma alteração ou não, mas provavelmente esse é o time. Quem apita o jogo é o árbitro Davi de Oliveira Lacerda, que ele é do Espírito Santo, auxiliado por Guilherme Dias Camilo, e o Douglas Palung. O quarto árbitro é o André Silva Esquitino Polarco Bento, tá? E o VAR é o Marco Aurélio Augusto Faecas Ferreira de Minas Gerais. Esse é o trio de arbitragem mais o VAR da partida entre Fluminense e São Paulo. E eu tô indo para lá já já. Pretendo trazer informações para vocês durante o dia. E com isso, provavelmente eu queria ver se eu consigo, e ainda não é uma promessa, mas é uma tentativa de tentar gravar e tá subindo para vocês durante o intervalo um react que eu estarei direto do estádio trabalhando para a Rádio Web Total. Então talvez eu consiga fazer isso, trazer ele para vocês. E volto mais tarde num pós-jogo e provavelmente direto do Morumbi. Vou tentar fazer o pós-jogo direto do Morumbi, tentando falar um pouquinho do final da partida lá entre Fluminense e São Paulo. Torcemos para o Fluminense tenha um bom resultado. Vamos lá com esperança para ver o Flusão chegar e recuperar e voltar aos trilhos no Campeonato Brasileiro. Pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa força aí que ajuda bastante a gente aí. Mais tarde a gente volta aí com um pós-jogo. Um abraço a todos.